Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática, continuando o conteúdo de geometria. Nós temos falado sobre a geometria plana. Quando eu falo da geometria plana, é aquela geometria que é construída, estudada, analisada a partir do plano. Então, tudo que eu for estudar dentro dessa geometria plana está relacionado ou está contido dentro de um plano. Lembrar que nós já vimos o que é um plano cartesiano. Tudo bem? Muito bem, vamos retomar o que a gente fez na última aula. Na última aula nós falamos sobre os ângulos. Nós aprendemos o que é um ângulo ser agudo, o que é um ângulo ser reto, o que é um ângulo ser obtuso, o que é um ângulo ser raso e o que é um ângulo de volta completa. Certo? Então eu quero que vocês me ajudem a colocar os valores desses ângulos. Os valores não, os nomes de cada um desses ângulos. Então vamos lá. Esse ângulo aqui, percebam que a abertura dele é menor que 90 graus. Qual é o nome do ângulo menor que 90 graus? Agudo. Então esse aqui é um ângulo agudo. Vou relembrar então com vocês, ó. Todos os ângulos menores que 90 graus possuem um nome de ângulo agudo. Ângulo igual exatamente 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Ângulos maiores que 90 e menores que 180, eu tenho um ângulo, o quê? Obtuso, muito bem. E por fim, o ângulo que tem 180 graus, exatamente 180 graus, ele se chama ângulo raso. Eu costumo falar para meus alunos assim, gente, pensa em algo raso. Algo raso é algo plano. Então aqui, ó, eu tenho 180 graus. E o último ângulo é quando eu dou uma volta completa. Lembrar que 180 eu dei a metade da circunferência. Quando eu dou a volta completa, é o ângulo de volta completa. O ângulo de volta completa, então, é os 360 graus. Muito bem. Então, aqui eu tenho um ângulo agudo. Aqui, 30 graus. Júlio, 30 graus é menor que 90. Se é menor que 90, também será ângulo agudo. 35 graus. 35 graus, também menor que 90. Todo ângulo menor que 90 graus possui nome de ângulo agudo. 45 graus. O que significa o ângulo de 45 graus? Menor que 90. Agudo também. Vocês vão perceber que o ângulo agudo é o que mais aparece, é o mais comum no nosso dia a dia, tá? Então, aqui eu tenho outro ângulo de 90, menor que 90, que é o de 60 graus, que é um ângulo agudo. Já aqui eu tenho um ângulo exatamente de 90 graus. Ó, aqui, ó, 90 graus certinho. Se ele faz 90 graus, ele é um ângulo o quê? Reto. Muito bom. Aqui já aumentei, então do 90 já vem para o 120. Ângulos maiores que 90 e menores que 180, eles têm o nome de ângulo obtuso, certo? Aqui eu tenho um ângulo que é igual a 180 graus. Perceba então que ele está raso, por isso do nome dele ser ângulo raso. Ok? Aqui é um caso muito interessante. Esse ângulo é de 270 graus. O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Eu posso fazer que eu tenho uma parte dele, que é essa parte superior aqui, que é um ângulo raso. Cadê? Aqui. Então, vou colocar o R de raso. E parte desse ângulo, que é essa parte aqui, forma-se 90 graus. E essa parte desse ângulo que forma-se 90 graus, eu vou chamá-lo de ângulo reto. Então, eu tenho uma parte que é o ângulo reto, tenho uma parte que é o ângulo raso aqui. Ok? Por fim, o último caso que eu tenho é esse ângulo aqui que deu 360 graus. Ele deu a volta toda da circunferência, ó. Ele fez a circunferência completa. Então, ele é o ângulo de volta completa, ângulo de giro, vai ter vários nomes para ele, tá? Esses nomes são muito importantes para a gente conseguir compreender os assuntos que a gente vai ver a partir de agora. Tudo bem? Muito bom. Na última aula, nós fizemos também a parte de estudo dos vértices
nós vimos os lados, nós vimos os ângulos, tanto interno quanto externo, foi quando a gente estudou o nome de cada um desses ângulos. E tudo isso que eu falei de vértice, lado, diagonal, ângulo interno, ângulo externo, que são as 5 principais... Desculpa. São os 5 principais componentes de um polígono, eles vão continuar com a gente agora. Então, se você pode imaginar um polígono qualquer aqui de, sei lá, ó, peraí que eu perdi minha caneta, achei. Imagine esse polígono aqui. Se eu te perguntasse aonde estão os vértices, aonde estão os lados, aonde estão as arestas desse polígono, como é que você me responderia? Observe que esses pontinhos que eu marquei serão, deixa eu apagar isso aqui, serão o quê? Serão os vértices. Então, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E e vértice F. Estes aqui serão os vértices. O vértice nada mais é do que o cruzamento ou encontro de 2 lados. Esse lado encontrou com esse lado, tem esse vértice A. Esse lado encontrou com esse lado, tem o vértice B. Esse com esse tem o vértice C, esse com esse o D, esse com esse o E, esse com esse o F. Então, os vértices são os pontos A, B, C, D, E e F. Ok? Além disso, o que eu tenho? Eu tenho os lados, que são as arestas. Ó, quantos lados eu tenho nesse polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polígono de 6 lados. A gente vai colocar o nome para ele agora aqui já. E, além disso, eu tenho os ângulos. Eu tenho o ângulo interno, que é o ângulo de dentro aqui, e eu tenho o ângulo externo, que é o ângulo de fora. Lembrar que para fazer o ângulo externo eu tenho que fazer o prolongamento da linha, certo? Então, o ângulo interno aí e o ângulo externo aí, certo? Além disso, eu tenho o quê? As minhas diagonais. O que são as diagonais? As diagonais são o cruzamento, ou eu vou ligar um vértice a outro vértice não consecutivo. Então, observe que eu tenho esse vértice B. Qual é o vértice não consecutivo? Qual é o vértice que não está do lado dele? Eu tenho o vértice A imediatamente do lado e o vértice C imediatamente do lado. Então, se eu ligar esse vértice B a qualquer um dos vértices que não seja o A e o C, eu achei uma das diagonais, ou as diagonais do meu polígono. Achei 3 diagonais partindo de B. Júlio, do A eu posso fazer também. E assim eu faço de todos, ó. Fiz do A. Posso fazer do F. Já está aqui, ó. Ó. Ah, posso fazer, deixa eu ver, acho que eu já fiz de todos, né? Do E eu fiz, do E eu não fiz aqui. Aqui não pode, já fiz as 3 dele. Do D, 3 dele. Então, eu já fiz todas as diagonais do meu polígono aqui. Muito bom. Foi isso que nós aprendemos. E aqui eu coloquei um polígono bem famoso que a gente tem. Ali onde eu moro, por exemplo, tem um. Tem vários, na verdade. Que são o quê? Que são hexágonos. Foi o que eu acabei de desenhar. Esses hexágonos, nesse caso, eles são chamados de paralelepípedos, que são várias ruas, em alguns bairros tem eles. Por uma questão ambiental, para drenagem da água, vários fatores que preferem utilizar. E aqui você vê uma aplicação exata. Você vê uma aplicação exata, então, dos polígonos. Então, esse polígono ele tem vértices A, B, C, D, E, F. Possui lados, como a gente já está acostumado, possui diagonal. Não preciso traçar diagonais porque esse polígono ele é maciço. Quando eu falo que ele é maciço, significa dizer que ele aqui, ó, ele tem material no seu interior todo, tá? Deixa eu só colorir esse polígono bonitinho aqui, peraí. Então, uma aplicação dos polígonos, e aí eu estou mostrando já do hexágono, é justamente na construção de alguns materiais, por exemplo, os paralelepípedos que utilizam em algumas ruas aqui. Muito bom, então vamos continuar então falando sobre os polígonos e agora a gente vai colocar nome neles. Os polígonos eles vão ter nome, os seus nomes vão ser devido ao número de lados. Então, toda vez que você ver um polígono, ele vai ter um nome, e esse nome do polígono vai ser com relação a quantos lados ele tem.
Então, o primeiro polígono, um dos mais famosos que nós temos, é o polígono que tem 3 lados. Lembrar que é apenas a partir de 3 lados que eu consigo formar um polígono. Por que com 2 lados eu não consigo, Júlio? Porque se você tiver 2 lados, olha aqui, não fechei. Lembra do conceito de polígono, que é uma região fechada? Aqui não está fechado com 2 lados. Então, o primeiro polígono que eu consigo formar O primeiro polígono que eu consigo formar será o polígono que tem 3 lados. E esse polígono que tem 3 lados, ele se chama triângulo. Júlio, mas eu já vi triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo obtusângulo, tudo bem. Desculpa. Todos os triângulos, eles vão ter o quê? Eles vão ter 3 lados. O que vai diferenciar eles é que a sua classificação com relação aos seus lados e com relação aos seus ângulos. Então eu vou ter, por exemplo, triângulo equilátero, isósceles, escaleno, o triângulo retângulo, eu vou ter o triângulo acutângulo, eu vou ter o triângulo obtusângulo, mas isso são classificação com relação a lado e ângulo. Mas o nome geral dele é triângulo, porque ele tem 3 lados, e aqui eu já coloquei a forma. Com 4 lados eu vou ter os quadriláteros. Júlio, nunca ouvi falar desses quadriláteros que você está me mostrando. Sim, porque às vezes a gente está acostumado a falar exatamente os nomes específicos deles. Como a gente fazia lá, como a gente faz com o triângulo, eles também têm nomes específicos, diferente dos que eu vou ver aqui para frente. Mas, por exemplo, eu tenho um quadrilátero que é muito famoso, que tem os 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, é o quadrado. Um outro quadrilátero que é muito famoso é o retângulo. Júlio, você tem mais que esses dois, o quadrado e o retângulo? Sim, eu tenho um trapézio, tem 4 lados, mas vai estar um pouco inclinado. Júlio, tem mais? Tem losango. Então, quadrilátero não é apenas o quadrado e o retângulo. Eu tenho mais do que esses dois, tá? Então, 4 lados, quadriláteros, 5 lados, o pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados é o heptágono. 8 lados é o octógono, 10 lados é o decágono. Ah, Julia, aí continua? Sim, continua. Precisa saber todos esses nomes? Só esses aqui, tá? Não se preocupa de saber a partir de 10 lados não, que normalmente não nos é muito cobrado. Tudo bem? Muito bom. O que são os polígonos convexos e não convexos? Os polígonos côncavo e convexo, desculpa. Possui um ou mais ângulos internos maiores que 180 e menores que 360. Maior que 180 e menor que 360. Olha aqui, ó. Maior que 180 e menor que 360. Maior que 180 e menor que 360. Isso significa o quê? Que ele tem um ângulo, ou significa que ele é um polígono côncavo. Observe que esse ângulo aqui, por exemplo, já dá pra gente até precisar quanto que ele vale. Ele vale 180, essa parte da raso, mais 90. Então, os polígonos côncavos, eles vão ter no seu interior ângulos maiores que 180 graus e menores que 360, tá ok? Agora, vamos olhar para os polígonos convexos. Os polígonos convexos, os ângulos deles, todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo, Júlio, deu 75, ok, menor que 90. 75, 75, 75, 75, 75. Quadrilátero, Júlio, esse aqui deu 120, esse aqui deu 80, esse aqui deu 80, ok. Esse aqui deu, sei lá, 90, esse aqui deu 90, não sei, pode ser que os 4 tenham dado 90 graus. Se os ângulos são menores que 90 graus, então eles serão polígonos convexos. De novo, côncavo, eu vou ter ângulos maiores que 180 e menor que 360. Nos convexos, não. Nos convexos são ângulos menores que 90 graus aqui, tá bom? Ângulo interno e externo, e quando eu falo de ângulo interno e externo, eu quero falar da fórmula matemática para eles, para todos os polígonos, tá? Então, o ângulo interno é o ângulo de dentro, como o próprio nome diz, int, de interno, e o ângulo externo é o ângulo de fora, é esse vermelhinho. Tá? Para mim saber o ângulo externo, eu tenho que fazer o prolongamento do lado do polígono. Não esquece disso, tá? E aí eu tenho uma fórmula matemática. SI significa somatório dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Então, SI, por exemplo, desse polígono aqui, quantos graus, ou qual é o somatório dos ângulos internos dele? N é o número de lado. Quantos lados esse polígono tem? 1, 2, 3...
4, 5. Então, é 5 menos 2 vezes 180 graus. SI igual 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 graus. SI igual 3 vezes 180, 540 graus. Quer dizer que se eu somar todos os ângulos internos aqui, eu tenho 540 graus aqui, ok? Somatório dos ângulos internos, pessoal. Somatório dos ângulos internos sempre vai dar 360. Não preciso de fórmula matemática para isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Qualquer polígono somado vai dar 360 graus. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos, basta dividir o 360 por 5 para que eu saiba quanto que vale cada um desses ângulos externos. Então, somatório dos ângulos externos não é uma fórmula, é um somatório já constante, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar entender melhor nosso conteúdo. Nesse primeiro caso, a gente vai relacionar uma coluna à outra, ok? Tem um nome e eu vou relacionar com o número de lados. Vamos para os mais fáceis. Os que tem 3 lados são os triângulos. Vamos procurar aqui. Triângulo, triângulo. 3 lados. Então, eu vou colocar aqui, ó, triângulo. Vou colocar a letrinha A. 3 lados, eu vou colocar a letrinha A. Depois, eu vou nos que tem 4 lados. Os que tem 4 lados se chama como quadriláteros. Deixa eu achar eles aqui. Qual é o primeiro que eu estou procurando? Quadriláteros. É o B. 4 lados é um quadrilátero. 5 lados, como é que chama? O Brasil, na Copa do Mundo, ele tem quantos títulos? 5. E aí, qual que é o nome que ele tem? Pentacampeão. Então, é um pentágono. Pentágono, 5 lados. Então, aqui, ó, C do pentágono. Cadê o 5? C do pentágono. 6 lados. Se o Brasil for campeão, o Brasil vai ser o quê? Hexa, não é? Então, tem que ser um hexágono. 6 lados é hexágono. Hexágono D. Hexágono D. Vamos tentar fazer por eliminação. Vamos tentar lembrar. O que tem 10 lados, lembra como é que é o nome dele? É de deca, porque vem de década. Então vamos ver, ó. O que eu tenho com deca aqui, ó? Ó, o único que eu tenho com deca aqui é decágono. Então, de 10 lados, eu vou colocar que ele é decágono, 10 lados. Certo? Muito bom, Júlio. Agora que são elas. Como é que eu vou fazer para me achar o polígono de 7 lados, 8 lados e 9 lados? Vamos lá, você tem um octógono, certo? Já ouviram falar sobre o sistema octadecimal? Octa significa 8. Então, octógono só pode ser de 8 lados. Então, esse aqui é o F, né? 8, 8, beleza. Agora sobrou eneágono e o heptágono. O eneágono de enésimo, ele vem de 9. Então, eneágono, 9. Então, eu já vou colocar a letra G. Por fim, o último que me sobrou, que foi o polígono de 7 lados, que é a letrinha H aqui. Letrinha H aqui, que é o heptágono. Certo? Então, a gente relacionou a primeira com a segunda coluna. Vamos para a nossa segunda situação problema. Olha que legal. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 720 graus é igual a quanto? Quero saber quantos lados ele tem. Tem que usar aquela forma assim, ó. Acabei de mostrar para vocês que o somatório dos ângulos internos é igual ao número de lado subtraído de 2, que multiplica 180 graus. O que você sabe? Você sabe que o somatório dos ângulos internos dá 720. Então, 720 é igual a n menos 2 vezes 180. Ok, Júlio. Então, dá 720 igual. N menos 2 dá 180. N, certo? Distributivo aqui, ó. Chuveirinho. Menos 2 vezes 360 dá menos 360. Esse menos 360, ó, vamos continuar aqui, peraí. Esse 360, ele passa para o lado de cá, o quê? Operação inversa. Está subtraindo, ele passa adicionando, somando. Então, fica assim, 720 mais 360 dá 1080, né? 1080 igual a 180N. Nossa, Júlio, 1080 igual a 180N. O que eu faço? O N não está multiplicando, agora o N vai ficar dividindo, ele passa para o outro lado dividindo. Mas eu vou deixar ele desse lado aqui mesmo e vou passar esse 180 que multiplica o N. Então, N é igual a 1080 dividido por 180. N é igual a quanto, então? 1080 dividido por 180 dá
dá 108 dividido por 18, que dá 6. Então, quer dizer que o número de lados aqui é a letra B, que seria 6 lados. Deixa eu escrever aqui, então. 6 lados, ok? Pessoal, então na aula de hoje a gente falou sobre a classificação do polígono, falamos do triângulo, dos quadriláteros, dos pentágonos, do hexágono e assim por diante. Falamos da somatória dos ângulos internos e externos. Lembrar que interno, eu tenho uma fórmula matemática, SI igual a N menos 2, num parênteses, vezes 180. E a somatória dos ângulos externos, ela é constante. Sempre, sempre, sempre dará 360 graus. Tá ok? Queria agradecer a participação de cada um de vocês na nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!